Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Na edição de hoje nós temos o prazer de recebermos aqui nos nossos estúdios o vereador Cleiton Luiz Batschauer, do PSD. Vereador Cleiton, prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Terminando o ano, terminando o terceiro mandato, longos anos, muito trabalho. É muito bom conversar com o senhor, que bom que o senhor está aqui para conversar com os nossos amigos telespectadores. É um prazer sempre. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos Antônio. Prazer meu poder estar aqui contigo, poder estar aqui com o Abelardo. Em nome dele, cumprimento toda a equipe da TV Câmara de Itajaí, que é uma equipe show, que fizeram história, dando como exemplo para muitos municípios do estado de Santa Catarina e até fora do estado de Santa Catarina, que vêm aqui aprender, conhecer as instalações e graças a esse time forte que a Câmara de Vereadores conta aqui para fazer com que essa TV seja essa sumidade entre nós, vereadores, entre a população de Itajaí, porque eu encontro várias pessoas nas ruas que me dizem o quanto assistem, o quanto acompanham o trabalho do seu vereador, o quanto eles assistem à Câmara para poder ter noção de como vai a nossa política local. Então, uma importância fantástica e eu parabenizo, em nome da Bernardo, a todos os funcionários aqui da TV Câmara e a ti, Carlos Antônio, que é o diretor dessa grande equipe. Vereador, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que o senhor tem hoje um fã aqui na nossa TV, está lá junto com o Abelardo, é o filho do Abelardo, é o Ian. Um abraço, muito obrigado pela presença do Ian. O Ian disse, eu quero ver um Fala Vereador, como é que se faz um Fala Vereador. Ele está vendo lá a gente aqui, ele está na suíte de produção e está aprendendo com o pai dele também, vai para o 4º ano de Engenharia Mecânica. Aqui no Instituto Federal. No Instituto Federal e tal. Parabéns ao Ian, siga em frente, logo nós vamos ter um outro engenheiro aí. Muito obrigado pela presença do Ian. Sobre a questão da audiência da TV, muita gente, vários estados do país, tantas pessoas vieram aqui para ver, para levar alguns subsídios para implantar suas TVs em outras cidades, em outros estados. É sempre um motivo de prazer. Eu agradeço sobremaneira a essa oportunidade que me foi dada de estar dirigindo a TV, ao vereador Luiz Carlos Pissetti, bem como a todos os nobres edis dessas legislaturas, desde 2010 para cá, quando o presidente e vossas senhorias efetivaram e aprovaram o projeto para a instalação da Secretaria de Comunicação, que tem também o Balcão da Cidadania e a TV. Então, eu agradeço demais a vocês também. Aí falam em audiência. Não tem audiência, a TV Câmara não tem audiência. Como é que vocês medem a audiência quando a gente erra alguma coisa aqui? O Abelardo tem que falar, não tem audiência. Tem sim, basta a gente fazer o mínimo erro aqui, chove de telefonema, e-mail, enfim. Vereador, muito obrigado pelas suas palavras. Nós estamos saindo do período eleitoral, essas últimas eleições, e o senhor não logrou o êxito dessas eleições. Que análise o senhor faz deste último pleito eleitoral? Novo modelo de campanha, não é? Recursos somente pessoa física, material restrito, tempo exíguo, enfim. O senhor completa agora 3 mandatos, vereador. É verdade. Que análise o senhor faz disso? Uma análise diferente. Eu acho que esse processo eleitoral foi realmente um processo diferenciado de todos os outros, todos os anteriores. Realmente o tempo de campanha eleitoral foi um fator que que fez toda a diferença dentro do nosso processo. Uma eleição que antes nós tínhamos com a característica de o povo nas ruas estar esperando que o candidato fosse. Nós tivemos um ano que acontece também em outras eleições, mas Olimpíadas, todo o processamento de impeachment de uma presidente da República, toda uma operação Lava Jato acontecendo, toda operações aqui também no município de Itajaí. Isso levou a população a não querer saber tanto de política dentro de um certo momento. E te confesso que nós também, eu não posso falar dos outros, mas eu particularmente também fiquei um pouco à margem de todo esse processo que estava acontecendo e a gente fica também até desiludido com muitas coisas que acontecem, afinal de contas é tanta demagogia, tanta coisa que dentro do mundo político a gente encontra, e a gente acaba
também ficando um pouco deprimido, ficando um pouco fora desse contexto, esperando. Chega lá perto da eleição, quando chegar lá perto da eleição a gente vai conversar, vai fazer as coisas acontecerem. E esse ano foi um tiro muito rápido, 30 dias de eleição, passaram muito rápido, né, esse processo. A gente não teve tempo de visitar a maioria dos amigos, a maioria das pessoas. E também acho que a vontade de ambos os lados, tanto do lado da minha equipe, né, quanto do lado da população, não encontraram, né, o time exato para poder ter essa conversa, para poder fazer a conversa acontecer. Então nós fomos jogando para frente o processo, né, e a população, antes, quando a gente queria, né, pediram para... nos levavam aí mais para frente e foi um empurrando com o outro e chegou em 30 dias de processo eleitoral. Óbvio que uma cidade com 200 mil habitantes, né, com mais de 110 mil eleitores, nós não conseguimos atingir, né, todos como a gente gostaria, enfim, e aconteceu, né, o processo também eu tenho que ser muito grato, porque eu sou o primeiro suplente dentro, né, do meu partido, então a gente se sente ainda um pouco com um pé dentro e um pé fora, né, porque a gente continua, né, com a unção do povo de Itajaí para poder estar... Na verdade, o senhor não deixa a política. Não. E a gente se sente ainda ungido, porque com a expressiva votação, com mais de 1.000 votos, né, das pessoas ainda nos ungindo como para poder ficar na frente do processo, a gente se sente ainda na obrigação de continuar, né, da mesma forma, cuidando do município de Itajaí, cuidando dos nossos munícipes, né, com a mesma responsabilidade, com o mesmo senso, né, de proteção que a gente tem, né, com a nossa cidade, e a hora que precisar, se precisar da gente, a gente vai estar aqui, né, a postos para poder estar contribuindo. Vereador Cleiton, após esses 3 mandatos que finalizam em 31 de dezembro, nesse próximo 31 de dezembro deste ano, o senhor dá como concretizado o seu planejamento do seu trabalho parlamentar? O senhor ficou alguma coisa que o senhor gostaria, não conseguiu realizar como parlamentar, ou o senhor acha que chegou a bom tempo? Sempre é muito... A política ela é muito dinâmica, tu não para nunca, né? Eu acho que o político que disser que já dei o que tinha que dar, acabei, contribuí, tudo que eu queria fazer eu fiz, acho que é um discurso melancólico, triste, porque na verdade não tem, a política não para. A administração pública, a gestão pública não para em todo momento. Então são novos desafios. A política, eu brinco muito com a minha esposa que é advogada, né? A política e o direito, elas andam em conjunto numa situação. Quando o problema acontece, procura o político, procura o advogado. Antes de acontecer, dificilmente, né, isso se faz. Então a política não para nunca. Aquele que diz que não, acabou, já fiz o que eu tinha que fazer, terminou, e os novos processos acontecendo, a cidade em movimento, né, as creches, as crianças, os nossos idosos. E as demandas continuam acontecendo. Continuam, e cada vez com mais problemas, cada vez com mais a cidade crescendo a cidade, crescem os problemas, crescem as soluções, mas também a política tem que correr atrás para resolucionar todos os problemas e antever para poder apresentar, né, soluções antes mesmo que muitas vezes os problemas aconteçam. Então, por isso que não dá para dizer que, não, acabou, dei o que tinha que dar. Já meu planejamento. Claro, se eu tiver 70 anos de idade, 80 anos de idade, tem que daí curtir, né? Mas hoje não é o nosso caso, né? Não, mesmo com 70, 80 lá, que é... Bem, obviamente não que você peça a aposentadoria e resolva ir para casa, cuidar dos bisnetos e tal, mas as demandas continuam e a política continua sendo acionada. E cuidando dessas pessoas também, né? Então, por isso, Carlos Antônio, que eu jamais vou dizer que encerrei, que terminei, todos não. Temos muita coisa ainda para fazer. A cidade de Itajaí, né, o que precisar do Cleiton, eu entendo que isso é um grande jogo, é igual um jogo de futebol, né? Estamos lá, estou há 3 mandatos já, né, tal qual um jogador de futebol no time. Às vezes o jogador baixa, né, a sua produção, cansa um pouco, então vai para a reserva, fica lá. Se precisar, a gente entra em campo e joga. Busca de novo. Se não precisar, a gente fica lá na reserva, né, durante essa temporada, durante esse campeonato, né, que está acontecendo, e lá daqui a 4 anos tem um novo campeonato. Quem sabe a gente entra em campo de novo. Vereador Cleiton, eu vou pedir um instante só para o senhor, nós vamos a um rápido intervalo, nós voltamos na sequência conversando com o vereador Cleiton Luiz Bachauer, do PSD. Mas vou deixar uma pergunta para o senhor pensar um pouquinho, para a gente dar sequência no nosso programa, no segundo bloco, qual seja:
O que pensa o senhor que deva ser prioridade para o novo governo eleito, Volney Morastone, a partir de 2017? O que Itajaí precisa, na sua concepção, que seja atacado já no início do governo, a partir de janeiro, pelo novo prefeito, pelo prefeito eleito, Volney Morastone? Um instante só, meus amigos, a gente já volta. Estamos com o vereador Cleiton Luiz Bachauer, do PSD, no meu, no seu e no nosso programa Fala Vereador de hoje. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador, hoje com a presença prazerosa aqui nos nossos estúdios do vereador Cleiton Luiz Bachauer, do PSD. Eu deixava um questionamento ao senhor a respeito do novo governo eleito, prefeito Volney Morastone, a partir de 2017. O que deve ser prioridade para o governo, na sua concepção, vereador, a partir do início do governo? Carlos Antônio, o clichê natural, né, de uma pergunta como essa agora era a gente responder de bate-pronto. Não, é a educação, é a saúde, são as obras, né? Mas a grande verdade é que o município de Itajaí hoje precisa procurar uma solução urgente para o seu problema econômico. Quando a economia vai bem, a educação pode ser melhorada, a saúde pode ser melhorada, as obras acontecem, tudo volta a uma normalidade. Hoje nós estamos ainda, né, se Deus quiser, né, no terminar no crepúsculo de uma crise econômica muito forte, uma crise em nível mundial, uma crise em nível, né, principalmente nacional, onde nós temos Brasília hoje com uma dificuldade imensa de poder honrar os seus compromissos, poder passar, né, a situação financeira também para os mais de 5 mil municípios, para os estados, para os entes federados, e isso reflete toda a nossa crise na segurança, reflete a nossa crise na educação, reflete também a nossa crise na saúde. O prefeito eleito, Volney Morastone, ao qual eu acredito, né, uma capacidade muito grande de poder ajudar a fazer Itajaí, é uma chance, né, novamente, que ele tem de poder fazer um grande governo, no qual tem toda a capacidade para isso. Eu acredito que ele vai ter esse o grande desafio, né, do mandato dele, é fazer a economia de Itajaí voltar ao patamar correto, né? Itajaí já teve, como já foi a primeira economia do estado de Santa Catarina, que é que por sua vez é uma matriz econômica para o país inteiro, e Itajaí precisa voltar. Se nós estamos com um problema no porto, nós vamos precisar flexibilizar a economia para achar outras alternativas para que supram essa carência. Porto é mercado, porto não é uma decisão política que vai fazer com que navios e linhas voltem a atuar no porto de Itajaí. Vai muito além disso, né? Nós precisamos que tenha, né, dentro da crise internacional, a economia volte a priorizar, voltem a ter mais linhas passando pela costa brasileira, e os navios, então, os armadores optem pelo porto de Itajaí, que aí vai entrar numa briga tarifária com os outros portos próximos da gente, para que nós possamos aí sim lograr êxito. Enquanto isso não acontece, nós precisamos entender que a economia de Itajaí passa por ciclos. Passamos pelo ciclo da madeira, passamos pelo ciclo da pesca, passamos hoje, né, e estamos ainda passando pelo ciclo portuário, mas nós temos que ter outras alternativas, né? Temos que ter a nossa economia flexibilizada um pouco mais. Não adianta vir com indústria metal-mecânica, que isso já está lá em Joinville. Não adianta vir, né, com indústria têxtil, porque isso tem no Vale. Nós precisamos, Itajaí, nós temos a capacidade de ser uma cidade prestadora de serviços. Nós temos nos nossos serviços a fonte principal, né, do nosso orçamento. E os serviços hoje não tem como, desde a criação da nossa cidade até hoje, né, e sempre vai ser, a nossa principal matriz econômica vem do rio e do mar.
é aqui a atividade econômica que Itajaí tem que ter. Então nós vamos precisar juntar esses fatores, Carlos Antônio, e ver qual é a nova matriz. Nós precisamos inventar uma nova matriz econômica para a cidade de Itajaí. Mas que definitivamente, né, o meu trabalho de dissertação do mestrado, nós buscamos a história, né, econômica de Itajaí. E a gente pôde notar muito claramente que sempre a nossa economia veio do rio e do mar. Então não adianta a gente tentar inventar outro mote, porque não vamos conseguir, né? É dali que tem que vir e é dali que a gente tem que achar a solução para apresentar para Itajaí uma nova matriz econômica que seja, né, palpável, que continue o porto, se Deus quiser, a ficar cada vez mais forte, a voltar ao crescimento que a gente deseja, que continue, né, a pesca e que possa se fazer o máximo para que cresça cada vez mais, que volte a um patamar maravilhoso que já foi um dia também, mas que principalmente a gente consiga achar novas fontes para que a cidade possa ter esse crescimento que a gente tanto deseja. Vereador, crescendo economicamente a cidade, sim, cresce em todos os setores juntos. O senhor falou de forma abrangente, realmente, o que Itajaí precisa. Essa situação que o senhor fala do rio e do mar, essa diversificação da economia, teria um viés no turismo marítimo, poderia ser? Também. Nós somos hoje um polo náutico de excelência, né? Nós temos hoje uma marina, nós temos grandes regatas, nós temos... E precisamos agora cada vez mais evidenciar isso. O que Balneário Camboriú está fazendo, Florianópolis está fazendo, né? Meio que copiaram o nosso modelo. Estão vindo para cá, estão também fazendo uma marina, estão construindo polo náuticos e a gente vai ter que ser competitivo, né? Não adianta acharmos que somos uma ilha, porque não, Porto Belo. Turístico. Perfeito. Então nós precisamos entrar nesse mercado com força, com vontade, né? E poder ter no turismo, né, aí também, sim, essa parcela importante dentro da nossa receita. Mas não é só aí, Carlos Antônio. A gente precisa daí também ser um flanco, né, ser um dos nossos, sim, braços, mas a gente precisa reinventar, né? A gente precisa inventar um novo sistema que dê a Itajaí, a nossa cidade, uma matriz econômica forte, que aguente, né, as novas crises que virão pela frente e que suporte, né, todo o cidadão itajaiense para que o comércio fique forte, para que as pessoas possam ter, né, o sentimento de ver a renda girando dentro do município de Itajaí, a sensação de que nós estamos crescendo, estamos no caminho certo. Vereador Cleiton, o senhor se referiu à crise nacional, enfim, né? Nós estamos vivendo, na realidade, um país sob os mais variados aspectos em crise. Nós falamos em economia porque nos atinge muito e tal, mas nós temos problemas políticos em Brasília que demandam uma série de situações nefastas, atingindo a economia, atingindo segurança, atingindo saúde, atingindo educação, enfim. Essa economia em baixa, as questões políticas, mais de 12 milhões, que são números que o governo passa aos brasileiros, mais de 12 milhões de desempregados. Como é que faz para sair disso, vereador? Essa política nacional é que a gente espera agora, né? Que a volta da confiança, que a volta de uma solidez econômica, né? De uma responsabilidade fiscal que o Brasil tem que ter, né? Que o presidente Michel Temer consiga fazer isso. Acho que já temos bons avanços, sabe, Carlos Antônio? Nós temos avanços já no sentido de ter um ministro hoje, né, da Fazenda que cuida desse patamar com uma credibilidade internacional muito forte, né? O Henrique Meirelles tem ajudado muito nesse ponto a trazer a confiança para o mercado. Agora, o investidor, né, internacional, o investidor nacional também precisa voltar a confiar. Se ele voltar a confiar, ele vai voltar a investir. Os investimentos vão acontecer novamente. Eu estava vendo, né, uma entrevista no jornal do último final de semana agora. Nós temos uma grande empresa aqui, né, com sede em Brusque, aqui em toda a nossa região, que tá voltando, que investiu no ano de 2016 em uma nova, né, loja que eles estão abrindo, e agora em 2017 vão expandir, né, com mais de 30 e vão chegar à 100ª loja deles, né, no Brasil inteiro. Então é isso, o nosso mercado precisa voltar a ter esse aquecimento. A economia, o investidor precisa voltar a ter confiança que investindo o seu dinheiro no nosso país, a gente vai ter novamente, né, ele vai ter o lucro dele e nós vamos ter novamente empregos gerados, nós vamos ter a renda, né, satisfazendo e girando o nosso comércio, para que o comércio lá, o lojista possa contratar mais pessoas, para que o lojista possa ter o lucro dele, com isso pagar os seus impostos, com o seu imposto possa ajudar a melhorar a saúde, a melhorar
né, a educação do município. Então, é tudo uma rede muito grande. Quando a gente fala que gera a renda no município, né, é justamente aí que está. Quando nós temos um poder de compra maior, o cidadão de Itajaí vai lá para Ercílio Luz, vai lá para Stefano Zavanoli, para Reinaldo Schmidhausen, né, para todas as nossas ruas que nós temos no nosso comércio e gasta o seu dinheiro, esse dinheiro dele que precisa ter, né, que ele precisa ter para poder gastar, ele vai estar gerando ali, né, emprego, ele vai estar gerando impostos, ele vai estar fazendo com que esse dinheiro retorne para essa cadeia, né, o giro econômico passe dentro da nossa cidade. Da mesma forma é o nosso país. O Brasil não é diferente. Claro que proporcionalmente é muito maior, mas também vai ter que ter um investidor que acredita agora que, olha, eu vou abrir uma nova empresa e eu vou olhar para esse país, onde é que nós temos um bom local geográfico para poder eu fazer minha empresa de logística, ou fazer minha empresa que eu preciso atingir o centro-sul do país, né, ser a melhor solução. É Itajaí esse lugar. Perfeito. Itajaí tem toda, né, a capacidade de poder atrair novos empresários, atrair novas indústrias, atrair novas empresas, porque nós somos o centro-sul do país, nós somos geograficamente, né, abençoados por Deus, porque aqui nós estamos no meio do caminho, né, entre o Rio Grande do Sul, nós estamos no meio do caminho entre Rio Grande do Sul e São Paulo, nós temos, né, o grande centro que recebe a economia do Brasil inteiro é São Paulo, estamos pertinho, né, com 600 quilômetros da capital paulista, então nós temos muita coisa para poder estar oferecendo para o país. Essa cidade tem, né, essa bênção de Deus de ser muito bem localizada geograficamente e nós precisamos agora ofertar, saber onde procurar, né, os novos investidores e que o investidor tenha vontade, né, tenha confiança de voltar a colocar o seu dinheiro, né, para gerar renda para si e girar a renda, né, para o nosso país inteiro, que é muito importante para todos nós. Eu acredito nisso. Isso chama-se, né, o capitalismo, mas nós acreditamos, né, Carlos Antônio, que não tem como viver de utopia. Hoje nós precisamos sim, né, que o grande empresário possa ter o seu lucro, mas que através do lucro dele também o lucro da sociedade possa vir através dessas grandes empresas que vêm gerar emprego, gerar renda e fazer com que, dentro desse contexto, Itajaí se notabilize. Nós temos todo o potencial para isso, Carlos Antônio. Nós temos uma mão de obra fantástica, nós temos um povo que estuda, nós temos uma universidade, várias universidades, mas várias faculdades, várias instituições de ensino superior aqui na nossa região, com um gabarito fantástico, um grau altíssimo, né, de confiabilidade e de resultado. Então nós temos uma mão de obra qualificada, nós temos um povo trabalhador, nós temos todas as características para fazer de Itajaí a melhor cidade desse país. Eu tenho certeza que isso vai ser reconhecido e vai chegar a nossa vez. A gente pode, no próximo bloco, conversar um pouquinho de política internacional, que, quer queiramos ou não, vai estar, e estamos. Essa correlação existe, não dá para fugir, não existe claro. Como. O senhor me dá licença um instantinho. Com e você que está em sintonia conosco, também peço a sua licença para que a gente vá a um intervalinho rápido e a gente já volta com o nosso vereador Cleiton Luiz Bachauer, hoje no nosso programa Fala Vereador, ele que é do PSD. Um instante só, a gente já volta, amigos. A Ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a Ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador, agora no nosso último bloco, e a presença sempre com satisfação aqui nos nossos estúdios do vereador Cleiton Luiz Bachauer, do PSD. Vereador, um pouquinho de política internacional que não dá para a gente fugir. A questão é o seguinte, recentemente foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos e o planeta inteiro está com os olhos voltados para lá. Eu falo de Donald Trump, e que muitos acreditam até possa ser
uma ameaça à paz mundial. O que o senhor pensa disso? Não, eu penso um pouco diferente, Carlos Antônio. Claro que nós estamos observando que, como nós comentamos no primeiro bloco, quando analisamos aqui o processo eleitoral local, né, da mesma maneira a gente tenta, ainda mais como eu tenho a satisfação de ser professor também de Relações Internacionais, e é um assunto recorrente, né, com colegas professores e com os próprios alunos, que muitos deles dão aula para a gente. É muito gostoso poder conversar com essa garotada de 17, 18 anos, que eles têm uma fome em saber, uma fome fantástica de poder, de se alimentar de conhecimento, das atualidades, do que está acontecendo, e é muito gostoso. E todo esse debate que a gente faz, né, na academia, a gente consegue perceber que o mundo inteiro está tendo uma guinada, né, politicamente falando, né, uma guinada à direita, né, uma guinada a um processo que a gente também, às vezes, se assusta, né, porque é um processo meio que nacionalista, né, de alguns estados, de alguns países. E a gente pode observar isso claramente dentro da linguagem, dentro do tom de campanha do Donald Trump, né? O Trump, ele passa a imagem de um grande gestor, de um bilionário, de um mega empreendedor, de um mega empresário, e que diversifica, né, a sua economia, mas que faz, né, dos Estados Unidos a potência que é. São eles, os outros, né, bilionários e milionários que nós temos lá, o reflexo, né, daquilo que a gente está vendo politicamente acontecer no mundo hoje. Não é só nos Estados Unidos que a gente observa essa guinada, né, à direita. A gente observa isso muito claramente também na França, com a Le Pen, que é uma mulher que tem um posicionamento extremista também para o lado mais à direita. Nós temos um posicionamento político muito forte no próprio, né, Brasil, no nosso próprio país hoje, com o Jair Bolsonaro, um deputado federal, né, que defende, né, muito o nacionalismo, e um nacionalismo bem de direita, da direita antiga, daquela direita não só da liberdade econômica, mas a direita de militarismo, a direita de exclusão das minorias. Então isso nos preocupa um pouco. Porém, por outro lado, Carlos Antônio, o reflexo que o Trump terá no Brasil, eu acho que não precisamos temer tanto, não. É claro que um discurso de um candidato que lida muito bem com a mídia, né, que sabe muito bem fazer, né, a sua propaganda eleitoral, ele conseguiu o êxito dele chegando à presidência da República. Agora, um país como os Estados Unidos, que tem todo um staff por trás dele, que tem toda, né, uma inteligência por trás do presidente, não vai deixar ele cometer loucuras, né? Todo o Estado norte-americano é muito maduro, né? Já passou por diversos problemas internos, cresceu muito, né? E hoje sabem, mas eu pergunto, da dificuldade que teve. As declarações dele, que lá em campanha poderia até ser fanfarronice e tal, mas ele agora, inclusive, ele está atendendo a imprensa e falando com a imprensa através do Twitter. Não tem nada de eu vou dar uma coletiva ou vou conversar com o jornalista e tal. É através do Twitter. E ele mandou um monte, através do Twitter dele lá, de palavras não muito elogiosas ao Herald Post, ao New York Times. Ele tem bronca lá com a imprensa. Tem, é natural. E as declarações da construção do muro no México, separando o México, bem como ao povo latino, a deportação de 2 a 3 milhões de imigrantes. Então, ele agora está reafirmando isso. Sim, mas ainda é o presidente eleito, Carlos Antônio. Ainda não é o presidente de fato. Ainda ele não tem a assessoria pronta da Casa Branca, né, da White House. Ele ainda não tem toda a estrutura, o staff presidencial lá dele. Ele tem 2 somente, né? 2. Tem 4 mil cargos lá. Tem gente daqui dos Estados Unidos pedindo um carguinho lá. Então tem muita gente que depois, quando ele sentar, né, no Salão Oval, ele vai ter novos conselheiros, ele vai ter pessoas ao lado dele, porque não se governa sozinho, né, um país como os Estados Unidos. Embora tenha a liderança de alguém, obviamente o governo vai sair do Capitólio, vai sair do Senado, da Câmara Alta e da própria Câmara dos Deputados, e ele vai ter uma postura diferenciada. Economicamente, para o Brasil, eu não vejo grandes diferenças. A política protecionista, nacionalista do Trump, dentro desse fator, nós somos, para os Estados Unidos, nós não estamos dentre as 15 prioridades na política externa deles. Para nós, comercialmente, temos uma
eles têm um potencial importante. Eles são a nossa segunda maior relação de comércio. Mas o comércio, né, que interessa, a questão do suco de laranja, que nós, né, gostaríamos de entrar mais dentro do mercado americano, já há um protecionismo muito forte. A questão da cana-de-açúcar, né, do etanol, isso já há um protecionismo muito forte por parte deles. Então, não creio que vai ter uma mudança. Ele vai honrar grande. os contratos internacionais, não tem como. Ele não tem como mudar isso. E Itajaí pode se beneficiar sim, né, com isso. A nossa cidade, por ser esse polo, né, por sermos, né, uma cidade de referência geograficamente para o Brasil, o Trump ele tem, né, investimentos no Brasil, em São Paulo, ele tem investimentos por aqui. E novos, com a tendência da economia americana se fechar cada vez mais, nós temos oportunidades de atrair mais investidores americanos para um lugar, né, fantástico, que é o litoral catarinense, e dentro também ao lado, né, de grandes centros turísticos como Florianópolis, como Balneário Camboriú, também se fazer aqui a sua empresa, né, ou trazer a sua indústria para cá, o que pode ser, né, um fator importante agora para o novo modelo, né, do investidor americano de sair, né, dos Estados Unidos também. Né, os que estão fora, né, a política dele de poder globalizar a economia vai ser de mandar fortalecer o interno nos Estados Unidos e extravasar, né, o que não importa mais tanto para poder ter o crescimento para eles. Ele vai tirar da China, né, segundo o discurso dele, né, a fábrica do mundo para trazer novamente a fábrica para os Estados Unidos, mas vai também fortalecer, quando a indústria americana estiver forte, vai expandir. E essa expansão, Itajaí pode ser beneficiada com isso, porque pode também receber muita gente aqui dentro desse mercado. Vamos esperar que o senhor esteja correto e que seja assim. Estamos chegando já ao final, Bruce, do nosso Fala Vereador. Coisa quando é boa, não tem mais tempo, Abelardo, não tem mais tempo para dar lá, não? Então tá bom. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de deixar o espaço ao senhor para que o senhor tenha as suas considerações finais, lhe agradecendo sobremaneira a sua presença aqui hoje, vereador. Obrigado, Carlos Antônio. Eu sou um otimista por natureza. Eu acho que Itajaí, né, eu conheço bem essa cidade, eu sei o potencial que nós temos, o nosso povo, da nossa economia. Por isso que eu falo que pode ser sim, Itajaí uma grande beneficiária. Quando nós falávamos que a maior empresa de artes do planeta sediada na Itália pudesse ter uma fábrica que ninguém acreditava, está aqui a Azimuth com mais de 1.200 empregos, né, colocados, e nós temos sim a possibilidade de trazer grandes empresas americanas, europeias para cá, porque eu acredito, eu sou otimista com relação ao nosso município. Eu sei do potencial que nós temos, potencial geográfico, potencial econômico, potencial principalmente da nossa força de trabalho, das pessoas que convivo diariamente aqui no nosso município, e eu sei, né, da capacidade intelectual, da qualidade que todos nós temos. Por isso eu sou entusiasta da cidade de Itajaí, por isso eu confio tanto no nosso município, Carlos Antônio, e eu já vou aproveitar, né, a desejar aqui para todos os nossos cidadãos uma nova etapa, né, que o Natal seja de muita paz para todas as famílias de Itajaí e que essa nova etapa que se inicia, né, em 2017, porque é um marco no tempo, né? Encerramos dia 31 de dezembro, né, o ano de 2016, e que essa nossa nova marca no tempo de 2017 para frente seja uma marca de prosperidade, seja uma marca de atingir os sonhos e objetivos de cada um de vocês. É o meu desejo, o desejo da minha família, e um muito obrigado, né, por todo esse tempo que nós andamos lado a lado. Estou ali na reserva, se precisar de mim, a gente vai entrar em campo sempre, né, mas com esse espírito público, com essa vontade otimista e de ser, né, e com essa vontade de poder ver a cidade crescendo cada vez mais. Deus abençoe Itajaí. Muito obrigado ao senhor, foi um prazer recebê-lo aqui. Com certeza, tantas outras vezes haveremos de conversar ainda com a nossa comunidade itajaiense. Em nome de toda a nossa equipe aqui, lhe desejar saúde, sorte, prosperidade ao senhor, sua família toda, sua equipe. Foi muito bom, né, durante todo esse tempo, ainda temos algum tempo aqui juntos. E muita saúde para que realmente o senhor continue, como legislador ou não, como professor, né, buscando a qualidade de vida da nossa gente através das suas aulas na universidade, aos nossos jovens. Que seja assim sempre, que Deus abençoe sua família e sua equipe também, e ao senhor. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Carlos Antônio. E a você que esteve conosco até o presente momento, obrigado pela sua sintonia mais uma vez hoje, com a presença aqui do vereador Cleiton Luiz Bachauer,
do PSD. Amigos, tenhamos todos uma grande noite e até o próximo programa.